Mais ou menos em 2015, uma febre atingiu meu colégio, e especificamente a minha turma da escola, onde todas as meninas estavam lendo um livro específico, fazendo meu filme. Não mais do que necessário, eu me tornei uma dessas meninas e li o livro, e aquilo mudou a minha vida. Foi uma das primeiras vezes em que eu gostei mesmo de um livro. Acredito que tenha sido o livro que me fez gostar de ler, e depois de fazendo meu filme, eu li várias outras obras, não só da Paula Pimenta, mas de muitos outros autores, e de formas muito diferentes, não só romances. Foi quando eu comecei a perceber que eu amava ler. Essa história, meu filme conta a história de Fanny, que é uma menina apaixonada por filmes, e a coisa que ela mais ama fazer na vida é ir no cinema e escrever sobre os filmes que ela assistiu. E no meio disso, ela acaba passando no intercâmbio para Inglaterra e a vida dela muda de ponta cabeça. Dentro disso, ela acaba descobrindo algumas coisas sobre ela mesma e sobre o melhor amigo dela, que acabam ficando um pouco confusos por causa da viagem. E durante o filme, você vê toda uma saga de romance, de uma história muito fofa. E nessa jornada de autodescoberta, passar por isso na adolescência e ter uma história tão interessante que faz você se sentir compreendido é muito importante, ainda mais no livro que tem continuação, né? São 4 livros e você acompanha a história da Fanny, você amadurece junto com ela. Ver hoje essa história se tornar um filme é uma coisa incrível, eu não sei explicar. Sabe, eu fico imaginando se eu de 14 anos estivesse vendo isso, como que eu estaria agora se eu soubesse. Caramba, eu realmente tô muito emocionada depois de ter assistido o filme, porque eu achei ele muito lindo, eu achei que ele contemplou muito bem as principais partes do livro, e ele é muito delicado, ele é muito perfeito, sabe? Eu não tenho críticas a fazer sobre ele. Claro que tem alguns detalhes que poderiam melhorar, mas ele é lindo, sabe? Ele é totalmente fazendo meu filme, ele não é outra história, ele é essa história. E até o que você pode achar diferente, até aquilo que pode incomodar você, depois de um tempo você percebe que realmente deveria estar ali. A primeira coisa que eu vou falar e que, claro, a primeira coisa que você percebe é a estética do filme, que desde a fonte utilizada nas letras durante o longa-metragem, você percebe que elas são as mesmas letras, a mesma fonte que é utilizada nas capas do livro. E isso é muito incrível, você ter essa completude, sabe? A forma como o livro é respeitado desde essa parte. Você vê que a história está sendo respeitada, a estética do livro, a estética da história está sendo respeitada, a ambientação, que é anos 2000, mais ou menos, a gente percebe. Eles trocavam muitos e-mails, muita ligação, coisas que hoje em dia a gente não tem tanto. Então, como que seria contar essa história sem esse avanço na tecnologia? Então, eu achei que foi uma escolha muito legal ter mantido a época, porque muitas histórias acabam adaptando o filme para um tempo mais presente ou futuro. E eu acho que foi um acerto muito grande do filme fazer isso. As roupas também, elas combinam muito com as roupas que são descritas no livro, que você aprende que os personagens se vestem de uma determinada forma. Eu achei lindo. Tem cenas que aconteceram exatamente como eu imaginei, com as cores que eu havia imaginado, da forma como eu havia imaginado. Então, é lindo ver isso nos próprios olhos, sabe? Claro que a melhor parte de um livro é você imaginar aquilo acontecendo de verdade, mas ter sentido isso, ter visto essas coisas com os próprios olhos e se maravilhar com uma coisa que tava só na sua mente, eu não sei explicar. Eu acho que eu nunca assisti um filme, depois de ter lido um livro, que fosse tão coerente com a história. Eu não tô dizendo que ele é 100% igual ao livro, mas ele é muito coerente. Os detalhes que ele passa são totalmente fazendo meu filme. É um filme que respeita muito o livro, que quem é o leitor, quem é fã dessa história, se sente muito respeitado, mas foi assim que eu me senti, eu não sei se todas as pessoas. É um filme perfeito, sabe? Eu daria nota máxima pra ele, 5 estrelinhas, como a Fanny costuma selecionar os filmes que ela assiste. E assim, tem alguns detalhes que eu vou pontuar, acho que no final desse vídeo, pra explicar o que eu não gostei e o que poderia ser diferente. Mas
A curto prazo, o que eu posso dizer é que é uma obra incrível. E esteticamente, eu não tenho como dizer que tem problemas, não tem nenhum problema esteticamente. Eu acredito que só a Vanessa, o styling dela, eu imaginava de uma outra forma, porque eu achei ela muito patricinha nesse filme. Claro que ela é uma patricinha, mas ela não é uma patricinha como a Carminha Frufru da Mônica, que a Giovanna Chaves fez anteriormente, ou como outras personagens que são mais patricinhas, tipo a Blair Waldorf de Gossip Girl. Ela é muito mais Serena Van der Woodsen, pelo menos na minha cabeça, porque ela era modelo, porque ela era it girl, lançava moda. E nessa época dos anos 2000, tava estourado esse tipo de coisa. Então, quando você fala que alguém é modelo, na minha cabeça eu imagino uma Gisele Bündchen, uma Serena Van der Woodsen. Uma pessoa, assim, com um estilo muito mais experimental do que um estilo clássico, que é o que eu vejo na Vanessa. A Vanessa, ela tem roupas, o modo de ser também muito semelhante a uma patricinha. E claro que ela tem essa maldade, essa coisa da rivalidade feminina, que você personifica isso numa patricinha loira dos olhos azuis. Mas eu esperava que a Vanessa fosse um pouco mais rebelde, um pouco mais fashion, sabe? Eu acho que eu me decepcionei um pouco nisso. Não que ela não esteja bem vestida, não que ela não esteja bem representada, mas acredito que seja uma coisa estética que eu senti essa diferença, essa falta. Mas a Giovanna Chaves tá muito legal também, como Vanessa. Eu acho que ela em si já tá muito consolidada como atriz, com personagens que são patricinhas, né? Que são esse tipo de pessoa. Mas é o seguinte, gostei bastante. Agora que eu falei sobre a atuação, vou explicar o que eu achei dessa atuação. Bom, tem uma personagem que eu fiquei abismada, porque no livro ela é muito legal, mas no filme, assim, ela brilhou muito. Essa personagem é a Gabi. Eu achei que a atriz da Gabi, a Alane Santos, ela roubou a cena muitas vezes. Ela consegue passar a personalidade forte da Gabi e com expressões muito verdadeiras. E realmente, eu achei ela uma atriz muito incrível, muito foda. E ela aparece muito, né? Ela tem bastante destaque até. E eu acho que foi uma surpresa muito boa. Não tô falando aqui que a Bela Fernandes tenha sido ruim como Fanny. Eu achei que ela foi muito bem. Ela passa essa ternura, essa fofura da Fanny, que é essencial pra história, e ela traz isso muito bem. Mas, assim, a Alanis me impressionou bastante. Ela deu uma vida a mais a Gabi. A Gabi é uma personagem muito icônica, ela é muito legal. Mas a vida que ela deu a Gabi deu muito mais destaque a ela, sabe? Assim como a Natália também, que foi uma personagem que eu adorei ver mais dela, né? Não só do livro. Eu gostei bastante da atuação da Júlia. E é isso, eu acho que foram duas pessoas que eu mais achei interessantes na história. Principalmente a Alanis. A Alanis, ela brilhou muito como Gabi. O Xande também estava muito bem caracterizado como Léo. Ele tem essa vibe Léo também na história. Eu gostei muito. Uma coisa que eu fiquei um pouco triste é que eu não vi mais da Priscila e do Rodrigo, porque eles são os meus queridinhos. Pra quem não sabe, a Priscila e o Rodrigo tem um spin-off, né? Uma série de livros só deles, que se chama A Minha Vida Fora de Série, que tem a Priscila como narradora, né? Mas em alguns livros o Rodrigo narra também um pouco da história. Eu gosto muito deles. Talvez até mais do que Fanny e Léo. Mas é claro que Fanny e Léo são um pouco mais icônicos, são mais conhecidos e tal. Mas eu gosto muito da Priscila e do Rodrigo, e eu achei que eles fossem aparecer mais, porque a divulgação deles também estava muito forte. E eu não vi tanto deles, assim. Eles estão incríveis, impecáveis. Mas eles aparecem muito pouco, então você não consegue ver. Mas todo o elenco, assim, principal tá muito alinhado com a história do livro. E isso foi essencial. Eu acho que um detalhe muito interessante que vale ressaltar são as encenações e referências da cultura pop que estão presentes no livro, mas acontecem de uma maneira diferente no filme. Eu não vou dizer como, porque é um grande spoiler. Eu achei muito criativo. Logo no começo você vê, tem encenações, sim, de filmes que são citados durante o Fazendo Meu Filme, livro. E é muito legal, porque você imerge nessa coisa do cinema. Tá muito presente ali na história. Junto isso também ao fato dela falar com a câmera, que é uma metáfora também, já que tá dentro de toda essa estrutura sobre cinema, sobre essa metalinguagem, sabe? É bem interessante, é algo que eu demorei a me acostumar, porque só dá certo em alguns casos muito específicos, essa coisa de quebrar a quarta parede, de falar com o telespectador, como Fleabag, por exemplo. Não é muito fácil fazer isso dar certo.
Então, eu realmente demorei bastante para me acostumar com isso, mas quando eu entendi qual a linguagem que o filme estava utilizando, eu fui me acostumando aos poucos e vi realmente que é um traço que foi muito interessante, criativo e importante estar ali no filme, que fala sobre a personagem, que de certa forma dá a ela um certo controle sobre a própria história, de narradora, de personagem que também está direcionando as coisas, sabe? Isso é muito legal quando você entende quem é a Fanny, do que ela tanto gosta, do que ela mais ama fazer. Então, isso é muito bacana de ver. Uma das coisas que eu mais gostei é de certas cenas terem o diálogo preservado. Não tô dizendo que é letra por letra, palavra por palavra, que tá no livro, eles falaram. Não, mas é a mesma coisa. Eles estão dizendo exatamente aquilo que tá ali. Pode não ser da mesma forma, mas é a mesma coisa que foi dita. E as cenas também, você lembrando de cada cena. Sabe, é isso que um fã gosta. Você quer ver aquela cena que te marcou ali na sua frente. Eu acho que nesse aspecto tá tudo muito lindo. Eu falei que ia deixar pro final algumas críticas que eu pudesse fazer ao filme. E eu acho que a coisa que mais me incomodou, assim, não foi uma coisa ruim e não me estragou a história pra mim. Eu continuo amando, continuo dando nota 5 pro filme. Mas a coisa que mais me incomodou foi o fato de o filme ser muito corrido. Eu sei que é um livro muito extenso para um filme, e é claro que sempre vão ter algumas alterações, mas de algumas cenas que você, tipo, caramba, já tá acontecendo isso, que é muito rápido, não tem, sabe, não tem muita liga às vezes, porque simplesmente vai passando as cenas. E realmente, talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo, umas 2 horas de filme, sei lá, eu acho que teria contemplado melhor, mas eu não sei quais eram os critérios, né, da gravação e etc. Eu sei que foi um filme que também demorou muito pra sair, faz algum tempo já que esse filme foi gravado, que tava em produção, porque eles transmitiram tudo, né, desde o início, desde a escolha dos atores até o final das gravações, tudo foi muito transparente com o público, e por isso que todo mundo ficou muito chateado pela demora. Mas foi uma demora que valeu muito a pena, porque o filme tá muito bom, tá muito bem produzido. Eu não senti falta de nada, assim. Eu acho que talvez as músicas, mas eu acredito que tem algum problema de direitos autorais. Mas eu acho que saber o nome das músicas, a tradução delas, também é uma parte muito importante da história que acabou não saindo no filme. Eu sei que, claro, tem essa questão dos direitos autorais e provavelmente foi isso que aconteceu, mas não deixa de ser uma falta que quem é fã de verdade sente. Mas, no geral, assim, é uma história linda. Tipo, se eu pudesse indicar pra todas as meninas na adolescência lerem fazendo meu filme, leiam. Caramba, e agora que tem um filme, assista o filme, porque quem sabe você vai ter vontade de ler os livros. Porque não fica só aí, sabe? Se você quer entender o que acontece depois, vai ler o Fazendo Meu Filme 2, e 3, e 4... E eu queria muito que todos os livros da série virassem filmes. Eu sei que talvez seja muito difícil, né? Porque alguns deles se passam em outros países e isso complica bastante as coisas, mas assim, é um sonho de fã, né? Vamos continuar sonhando. Eu acho que há uns anos atrás, quando eu tava lendo ele, eu nunca ia imaginar que esse filme ia sair. Então, aconteceu, né? Quem sabe os próximos livros também acabam virando filmes, ou até mesmo Minha Vida Fora de Série, que eu adoro tanto. Eu acho que eles também mereciam muito uma história só deles, sabe? É isso, gente. Se vocês ficaram curiosos, vão lá no Prime assistir. Leiam um livro também, que ele é muito bom, assim. É um livro muito importante para quem tá passando pela fase da adolescência. É uma história que não é uma história muito complexa, é uma história clichê de adolescente, mas isso é muito legal. Às vezes é tudo o que você precisa. Assistir ou ler uma história como essa. É uma história que reconforta o seu coração, que faz você se sentir bem. E às vezes é tudo que a gente precisa, sabe? Nos momentos difíceis. E é isso, gente. Eu amei. Espero que vocês tenham amado também. Deixem aqui as suas opiniões, seus comentários. Eu nunca tinha falado sobre produções nacionais, mas eu gosto muito de muitas coisas nacionais. E principalmente essa história que me abriu portas para tantas outras. Eu sou muito grata a Paula Pimenta por isso. Muito grata ao Fazendo Meu Filme. E é um desabafo de uma fã muito emocionada. Tchauzinho.